Olá, hoje terça-feira, 26 de março, prepara o teu cafezinho e vamos juntos para mais um dia de Café com Lexio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. São José, providenciai e intercedei por nós. Continuamos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura de hoje, leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 49, versículos de 1 a 6. Essa palavra é uma profecia, é uma palavra muito forte, onde Isaías fala da sua eleição, mas ele fala um momento que ele disse assim, está lá no versículo 4. Trabalhei em vão, gastei minhas forças sem fruto, inutilmente. Entretanto, o Senhor me fará justiça e o meu Deus dará a recompensa. E nosso Senhor responde e diz, eu te farei luz das nações, para que a minha salvação chegue até os confins da terra. Mas eu quero falar aqui desse versículo 4 e depois do versículo 6, quando ele diz, trabalhei em vão, gastei as minhas forças sem fruto. Quantas vezes a gente acha que trabalha em vão, Quantas vezes a gente persiste em fazer o bem e muitas vezes por não ter a gratidão, o reconhecimento de quem... Isso muitas vezes no nosso trabalho, a gente não sente que é reconhecido, que é valorizado. Muitas vezes na nossa família, a gente se sente injustiçado porque a gente faz as coisas e aí às vezes a gente acha assim, poxa, mas a pessoa não valoriza, Quantas vezes a gente se sente injustiçado ou desvalorizado ou não consegue perceber os frutos que a nossa boa conduta produz? E isso é uma lição que o Espírito Santo quer nos dar por meio da palavra. Porque os frutos não são nossos. Eu estou falando aqui do aspecto da vida material. Depois eu vou falar do aspecto da vida espiritual. Mas os frutos não são nossos. E é isso que o Senhor está mostrando aqui. Mas Isaías confia nisso, porque ele diz, mas Deus me fará justiça. Deus me dará a recompensa. Ainda que ele tenha tido esse sentimento de que ele trabalhou em vão. Veja, Isaías está profetizando a vida de Jesus 700 anos antes da vinda de nosso Senhor. Então, ele deve ter tido mesmo essa sensação. Caramba, tudo que eu falei, tudo que eu fiz, tudo que eu lutei para que o povo se convertesse, para que o povo se emendasse, E deve ter tido muito essa frustração. E muitas vezes na nossa vida material a gente tem essas frustrações. Caramba, tanto que eu faço, a pessoa não valoriza, não reconhece, mas perceba, o fruto não é meu, o fruto não é seu. A gente deve persistir em fazer o bem. A gente deve persistir em querer ser melhor. Por quê? Porque a gente está fazendo por amor a Jesus. Porque a gente está fazendo, porque todo dia que a gente acorda vivo é uma nova oportunidade que nosso Senhor está nos dando de ser melhor. Não melhor que o outro, melhor do que a gente foi ontem quando a gente foi dormir. Então, a gente deve sim perseverar, persistir, ganhar consistência, ser disciplinado, ordenar a nossa vida para o bem. Para buscar ser melhor todos os dias e a cada dia um pouco mais, repito, não melhor que o outro, mas melhor do que nós fomos ontem. E aí, por consequência, melhor para o outro. E isso, inevitavelmente, vai dar frutos. Cedo ou tarde, os frutos virão. Mas talvez a gente nem veja, talvez a gente nem escute. Por quê? Porque os frutos não são nossos. Os frutos estão nas mãos de Deus. Quem colhe os frutos e entrega para a gente enxergar ou não, é Deus. E na vida espiritual não é diferente. Começa a plantar, não deixa de plantar, porque a uma hora você vai colher. Mas repito, os frutos não são nossos.
Quantas vezes nós nos frustramos na nossa caminhada espiritual? Porque a gente quer ver os frutos, a gente quer ver a conversão da nossa família, a gente quer ver a conversão dos nossos amigos, a gente quer ver a nossa própria conversão. Quando a gente cai, a gente se decepciona, a gente se frustra. Mas os frutos não são nossos, os frutos são de Deus, o tempo não é nosso, o tempo é de Deus. E a gente vai perceber aqui no Evangelho agora como é importante a gente perseverar e persistir. Porque o que a gente não consegue fazer hoje, pela nossa perseverança, somada à graça de Deus e à repetição dos nossos atos, ordenando a nossa vida para o bem, inevitavelmente vai fazer com que a gente alcance aquilo que Deus quer de nós. O Evangelho de hoje está em João, capítulo 13, versículos de 21 a 33, depois pula para o 36 e vai até o 38. Então o Evangelho de hoje narra o momento em que Jesus está sentado à mesa com os seus discípulos antes de ser entregue por Judas. E Jesus fala aqui, ficou profundamente comovido e diz, um de vocês vão me entregar. E Jesus fica profundamente comovido, quer dizer que Jesus deve ter se entristecido, né? Porque era um dos que o estavam acompanhando há muito tempo. E aí todos ficam ali com os olhos arregalados, surpresos e querem saber quem é. Pedro faz o sinal para João. João reclina a sua cabeça no peito de Jesus e pergunta, quem é Jesus que vai te trair? E Jesus diz, é aquele que eu vou molhar o pão e dar para ele. E aqui é muito importante a gente perceber isso aqui. Depois do pedaço... Então Jesus molhou um pedaço de pão e o deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse, o que tens a fazer, executa-o depressa. Então perceba que até a possessão de Judas por Satanás, há aí uma permissão de Deus. Sabe por quê? Para que se cumpra a palavra. Para que se cumpra aquilo que deveria acontecer para que a salvação viesse ao mundo. Para que Jesus fosse entregue, para que Jesus fosse julgado e condenado, para que Jesus fosse morto e ao terceiro dia fosse ressuscitado. Sabe por que eu estou tocando nesse ponto? Porque a gente precisa entender que nas nossas vidas, tudo que nos acontece, tudo, absolutamente tudo, há no mínimo uma permissão de Deus. Por quê? Porque Deus não interfere no nosso livre-arbítrio. Então, muitas vezes, as nossas más escolhas vão fazer a gente produzir más frutos. E temos que lidar com esses más frutos. Ah, por que Deus não impediu? Porque Deus permitiu por causa do nosso livre-arbítrio. Judas entregou Jesus ali no final, mas Judas já vinha roubando Jesus e os discípulos, porque ele cuidava da bolsa comum e ele já roubava. E Jesus sabia, porque Jesus é Deus. Entendeu? Então, muitas vezes a gente fica com raiva de Deus porque a gente está tendo que lidar com a consequência natural das nossas más escolhas. Porque Deus deixou acontecer? Não, fui eu que busquei esse resultado. Deus deixou acontecer porque ele respeita a minha liberdade de fazer ou de não fazer, de escolher o bem ou o mal. Outro ponto importante é quando Jesus olha para os discípulos e diz, olha, para onde eu vou daqui a pouco, vocês não vão poder ir agora. E Pedro diz, Jesus, por que eu não posso te seguir agora? Eu dou a minha vida por ti. E Jesus diz, Pedro, você não vai poder me seguir agora, mas você vai mais tarde. Mas deixa eu te dizer desse negócio de dar a vida por mim, antes do galo cantar, tu vai me negar 3 vezes. São Pedro deve ter ficado sem entender nada. Sabe por quê? Porque Jesus já sabia o que ia acontecer, porque ele é Deus. E isso acontece comigo e com você. São Pedro negou Jesus 3 vezes, de fato. Mas é o mesmo Pedro, é o mesmo que vai ser o primeiro Papa e é o mesmo que não vai abrir mão de fazer a vontade de Deus, é o mesmo que vai até o fim e é martirizado como Jesus. Mas ao ser crucificado pede para os seus algozes o crucificarem de cabeça para baixo, porque não é digno de morrer como nosso Senhor, como o seu Senhor. E é crucificado de cabeça para baixo. Imagina a dor e a agonia que esse homem viveu nesse martírio. Mas por quê? Primeiro passou pela frustração do pecado, da negação. Não é diferente comigo e com você. Sabe o que é que São Pedro vem nos ensinar nessa palavra? Sabe o que é que Jesus vem nos ensinar nesse momento?
Nós não devemos parar no nosso pecado, porque nosso Deus é um Deus de misericórdia. Pecou, levanta a cabeça. Pede a graça ao Espírito Santo do arrependimento verdadeiro. Vai se confessar e segue buscando viver a vontade de Deus. Não pare no seu pecado. Não acredite que a vida que Deus quer de você não é para você, porque é para você. O Senhor te escolheu, o Senhor te elegeu para Ele. Você existe por uma vontade que não é sua. Você existe por uma vontade que é de Deus. Deus quis a tua existência e Deus te quer eternamente. Você não é um projeto que tem fim. E só você pode escolher viver eternamente com Deus, como abraçando, vivendo, acolhendo e amando a sua palavra. Essa é a semana principal. Essa é a semana protagonista da salvação das nossas almas. Viva com tudo que você pode viver, de todo o seu coração, com toda a sua alma. Permita que o Espírito Santo, por meio da liturgia, por meio da palavra, possa fazer aquilo que o Senhor quer fazer no seu coração, para que, apesar dos seus pecados, você possa continuar caminhando para fazer como Pedro. No final da vida, Pedro disse: é Jesus, em alguns momentos eu te neguei, mas eu perseverei até o fim, porque o Senhor teve misericórdia de mim e eu estou aqui pronto para dar a vida por ti. E foi isso que ele fez. E por causa de São Pedro, o primeiro Papa, nós estamos aqui hoje. De São Pedro e de todos os apóstolos, nós estamos aqui hoje. Então, acredite, essa vida é para você também. Que vida? Viver e amar a vontade de Deus. Que Deus nos abençoe e nos aprove a cada passo. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor.